Bom, há algumas semanas tivemos uma decisão polêmica da Justiça no caso Henri Borel, envolvendo Monique Medeiros, mãe do garoto, que foi o perdão judicial concedido a ela, que deixou muita gente revoltada, muita gente ficou contra, não ouvi muitas pessoas a favor, mas de qualquer forma foi um caso muito polêmico porque ele desafia um conceito que é muito sagrado para a gente, que é a maternidade, que é o amor materno. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre as mães diferentes, disso que a gente espera, dessa mãe que ama, que acolhe. Como é que nasce uma mãe que não ama? Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei sobre o mito do amor materno. É o que faz que a gente espere que todas as mães sejam boas e amorosas. E aí, nesse vídeo, eu discuti o que esse conceito tem de verdade, o que ele não tem de verdade. Se você tiver interesse, o card está aqui para você, é só acessar. Bom, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva e nesse espaço aqui eu compartilho temas sobre saúde mental, saúde emocional, comportamento. Te convido a se inscrever, a deixar o seu like. E se você já é meu paciente, deixa um recadinho aqui embaixo para mim. Se você ainda não é meu paciente, eu sou psicóloga clínica, minha agenda está aberta e os dados estão aqui na descrição do vídeo. Bom, hoje eu quero convidar você para a gente discutir como é que nascem as mães que não amam. Como é que nascem essas mães diferentes, como elas podem não amar os seus filhos. A princípio, tem pessoas que nem acreditam, né, que existe uma mãe que não ama assim tão naturalmente. Mas, como eu falei no meu vídeo anterior, essa expectativa em torno do amor materno, ela é muito idealizada, ela vem de uma idealização, porque a gente costuma acreditar que existe algo de físico, de biológico, de fisiológico na mulher, que é só ela ter um bebê, que acontece uma mágica e aquele bebê passa a ser mais importante do que qualquer coisa na vida dela. E na verdade, não se pauta na realidade. Nós temos sim hormônios que são ligados à maternidade, à concepção, mas eles não têm um poder mágico, né? As pessoas inclusive usam os animais como exemplo, a leoa, a galinha, né, que são mães protetoras, mas o mundo delas é um mundo totalmente diferente do mundo das mulheres. Então, o primeiro motivo pelo qual algumas mulheres vão parecer para nós que são mães que não amam é porque não existe essa regra de uma mãe amar, né? Muitas mães amam, sim, felizmente muitas mães amam e amam muito bem, mas não é verdade que todas elas amam daquela maneira perfeita que se espera no idealismo. Então, quando a gente se depara com uma mulher que foge desse estereótipo, uma mãe rancorosa, uma mãe invejosa, uma mãe raivosa que quer destruir o filho, a gente sente um choque. Mas a verdade é que existem pessoas. Essas pessoas podem se tornar pais, essas pessoas podem se tornar mães. Não existe nada de mágico nem de biológico que vá transformar uma mulher. Por exemplo, se nós temos, né, que é o caso, é um dos motivos pelos quais essa mãe pode não amar, uma mãe que tem algum tipo de vício, ou é viciada em droga, ou é viciada em álcool. Esse amor perfeito da maternidade está comprometido, porque o fato dela ter um filho, é claro que acontece com muitas mulheres e também acontece com homens, né, de você saber que irá ter um filho e você começar a pensar, né, no que foi a sua infância, querer dar o melhor para essa criança e mudar a sua vida, porque você quer dar um futuro melhor para essa criança. Existem esses casos sim, porém não é uma regra. Tanto é verdade o que eu estou falando que existem várias mulheres que estão hoje na Cracolândia e as crianças ficam lá sofrendo todo tipo de abuso, né? Então, se esse amor fosse tão mágico e tão líquido e certo assim, isso não aconteceria. Então, quando a mulher tem algum tipo de vício ou de adicção, de transtorno, tem pessoas que têm transtornos da personalidade narcisista. Pode ser homem, pode ser mulher. Se você der o azar de nascer filho de uma pessoa dessa,
a sua concepção de uma mulher dessa, né, que tem algum problema desse, a sua concepção não vai mudar nada no problema dela, no transtorno dela de comportamento, de personalidade, na verdade. Se é uma pessoa que tem depressão, o seu nascimento não vai anular isso. Então, a capacidade para esse amor idealizado e perfeito que se espera, né, de acordo com esse mito do amor materno, a capacidade dessa mulher vai ficar comprometida, porque ela tem um comprometimento já anterior ao nascimento dessa criança, seja o vício, seja o transtorno, seja a depressão, seja o que for, que não vai permitir que essa criança seja colocada nesse lugar de destaque acima de tudo, porque esse lugar já está ocupado na vida dela. Ela já está comprometida por outras questões. Outra coisa que vai influenciar também na qualidade dessa mãe, né, se é uma mãe que ama ou se não ama, é a própria infância dela. O que ela viveu quando ela era criança? O que foi a maternidade para ela, vivida do ponto de vista de filha? Ela recebeu amor, ela foi respeitada, ou ela foi abusada, ela foi vítima de violência, ela não foi defendida quando tentaram abusar dela, então outras pessoas podiam abusar, podiam bater, podiam gritar e essa mãe não defendia. Tudo isso vai passar para essa pessoa, pode passar. Por exemplo, uma mulher que passa por isso enquanto criança. Isso tudo pode passar para ela no seguinte sentido: quando eu tiver meus próprios filhos, eu não quero que eles vivam isso. Eu vou protegê-los para que eles não vivam o que eu vivi. Mas para outras pessoas, para outras mulheres, isso vai ser naturalizado. Então ela é criança, ela apanha da mãe, ela sofre violência, ela sofre abuso, aí ela fica mais velha, ela se casa com um homem que bate nela. Então essa violência ela passa a ser endêmica e muito naturalizada dentro dessa família e no dia a dia, na personalidade dessa mãe. E claro que vai comprometer a capacidade dela de olhar aquilo como errado, porque ela está imersa, né, nessa dinâmica. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre essa questão da pessoa nascer, né, num ambiente desse e ter isso como naturalizado é que às vezes, né, uma personalidade mais imatura ou talvez com traços, né, de transtorno, essa mãe não vai querer porque que a criança tenha uma infância melhor do que a dela. Se a dela foi horrível, tem mãe que sente inveja, tem mãe que não se sente bem com aquilo. Se ela não teve direito, por que essa criança vai ter? Né? Infelizmente, eu gostaria de estar inventando isso, mas como psicóloga clínica, eu conheço assim casos, eu já até falei aqui que a quantidade me assustou no início, de mães onde se manifesta esse tipo de comportamento, né? Uma coisa também que vai influenciar bastante, principalmente assim no início, para as mulheres mais jovens, é a maternidade vista como aquele sonho, né? A menina vem da adolescência por algum motivo, influência de mídia, de, sei lá, doramas, novelas, contos de fada, todo esse caldo de cultura que indica para a mulher que ela tem um papel como mãe, como esposa, mais uma coisa no nível idealizado. E aí aquela mulher vai em busca dessa maternidade não pela questão da criança em si, mas por todo aquele conjunto idealizado que ela tem. Quando a criança de fato chega na vida dela, a criança chega com fardos que não são de sonho. São fardos pesados, são madrugadas sem dormir, são dores, né? Amamentar pode ser muito dolorido, ficar sem dormir, vem as limitações, a questão do relacionamento com o parceiro, né? Que vai sofrer muito porque tem aquela criança pequenininha ali no meio do casal durante um bom tempo. A mulher começa a sofrer limitações em relação ao seu próprio trabalho, né? A sua independência, porque tem aquele bebezinho ali. Então,
aquela coisa que inicialmente parecia um sonho, quando ela vem para a realidade, ela assusta e ela frustra muitas vezes essa mãe, porque é muito diferente você sonhar com uma coisa e ver essa coisa na realidade e ter que fazer a manutenção dela, uma coisa que realmente não é fácil. Então, muitas mulheres nessa fase, essa frustração, elas vão sentir. Claro, é normal e pode ser que a mulher consiga equilibrar, né, aquela expectativa que veio e não se cumpriu, mas enfim, vai no dia a dia com a criança, né, recebendo aquele feedback dos carinhos, do cuidado, ela vai construindo aquela relação e passa por essa fase. Mas tem mães que se ressentem, né? E aí essa criança vai sofrer por um certo afastamento, porque na verdade ela passa a ser o objeto que fez tudo aquilo acontecer, né? Esse caso se agrava quando essa mulher, por exemplo, ela teve essa criança no contexto de uma relação, de um casamento, de um namoro, né, uma ligação romântica, e aí por algum motivo essa ligação se rompe. E a mulher fica com aquela criança, um bebezinho, o homem vai retomar a vida dele muito mais rápido, né? Porque a criança não fica associada a ele não tem seio, não é ele que fisicamente ampara essa criança. E aí a criança começa a sofrer uma rejeição, porque ela passa a ser um empecilho para que essa mulher vá retomar a vida dela, né? Porque ela tem uma vida, ela não se limita a ser mãe daquela criança. Além de mãe daquela criança, ela é uma mulher com sonhos que quer fazer a vida dela. Só que isso, de uma certa forma, acaba sendo incompatível com aquela criança que requer tempo, carinho, atenção. Então, muitas vezes as crianças, esses são casos também que acontecem, que começa a acontecer a negligência, porque aí a pessoa quer sair, quer refazer a vida dela, e a criança vai ficando na casa de um, na casa de outro, e aí pode muitas vezes começar a acontecer o abuso e o distanciamento, né? De um lado, o abuso por parte de pessoas, porque essa criança não está tendo aquele cuidado ali que ela deveria, e por outro, o distanciamento afetivo, porque, gente, as crianças sentem, elas não podem não saber elaborar e falar, mas elas estão sentindo essa rejeição, e isso pode não vir para fora naquele momento ali da infância, mas tudo isso deixa marcas que mais lá para frente vão trazer muito prejuízo para essas crianças, além do que elas passam ali já no momento. Uma outra vertente desse caso que eu acabei de falar agora é quando a mulher põe o parceiro acima dos filhos. Isso, infelizmente, é muito comum também, é uma via que, inclusive, alguns abusadores usam para poder se aproximar de crianças, quer se envolver com mulheres que têm filhos pequenos. E muitas mulheres, eu vou colocar aí para vocês, assim, manchetes, 1000 de casos de mulheres que protegeram os abusadores, os estupradores das próprios filhos, sejam eles pais ou padrastos dessas meninas e meninos. Então, assim, quando a mulher está muito envolvida nessa ideia do ideal romântico, ela pode perder o contato, né? Como eu falei, o mito do amor materno, ele vai pressupor que a criança vai estar sempre acima de qualquer outra coisa na vida dessa mãe. Mas isso não é verdade. Pode ser que exista na estrutura dessa mulher algo que para ela significa mais do que essa criança. E para algumas mulheres é sim o parceiro. E por último, eu quero falar da mãe emocionalmente imatura. Porque é aquilo, né, gente? Uma pessoa não pode dar o que ela não tem. Se essa mulher é uma mulher imatura antes de ter um filho, não tem nenhuma mágica que vá fazê-la amadurecer, né? Ela pode sim amadurecer enquanto ela vai vivendo aquela maternidade com aquela criança, desenvolvendo o que ela precisa como mulher e mãe. Pode, tanto pode que várias fazem isso com sucesso enorme. Porém,
tem algumas mulheres que a gente, né, acho que todo mundo conhece, que estão, sei lá, com 30, 40, 50 anos e continuam sendo crianças grandes. Então tudo tem que girar em torno delas. Essas mulheres são normalmente, elas constroem estruturas dentro da família muito tóxicas, são estruturas doentias, né? Por exemplo, vai ter, cada um dentro daquela família vai ter um papel, né, diante daquela mãe, que vai ser a personagem central. E essa mãe, por exemplo, ela vai se colocar não no lugar de cuidadora, mas no lugar de quem tem que ser cuidado. Então tem que ter o tempo todo, pisar devagar para não fazer essa mãe despertar e ficar com raiva e dar um show e surtar dentro de casa, todo mundo perdoa o que ela faz, passa a mão na cabeça dela, sabe como é que ela é a mãe criança, né? Ela é a criança de todas as relações, o polo central, e ela, né, às vezes vai usar aquela criança contra as outras pessoas. Para ela, todo mundo é instrumento, só o sentimento dela é que importa. E, enfim, dentro dessa relação aí, dentro dessa família, vão se construindo papéis. Alguns filhos vão passar a ser como ela, vão aprender essa imaturidade, né? Outros filhos já vão sair dali com outras, sendo agradadores de pessoas, vão querer dizer sim para tudo, para agradar as pessoas, porque eles foram ensinados ali naquela infância que é assim que deve ser, né? Que a estrutura emocional deles deve ser essa, voltada para fora para agradar. Enfim, são alguns fatores, né? Eu não esgotei todas as possibilidades aqui, mas eu quis dar uma visão geral para a gente entender que ser mãe não é nenhum tipo de milagre, não transforma as pessoas, a pessoa pode crescer com aquela experiência. Muitas mulheres fazem isso de forma maravilhosa. Um beijo para você que é mãe, que ama o seu filho, que tem um filho saudável. Mas, às vezes, por falta de ter o que dar, né? Se você não recebeu uma coisa, você não pode dar. Às vezes é por isso. Você não recebeu o amor, você não consegue passar. E tem outras mulheres que realmente ou não tiveram os filhos, né? Nunca desejaram de fato aquela experiência, tiveram por outros motivos, para cumprir um papel social, para não ser a pessoa diferente. Gente, eu acredito pelas coisas que eu vivo na clínica que menos da metade das pessoas vem de gravidezes planejadas e realmente desejadas. Existem motivos 1000 para uma pessoa vir ao mundo, né? E todos eles vão influenciar nessa relação da mãe com a criança e vão determinar como é que ela vai viver essa maternidade. E também como é que essa criança, o que essa criança vai tirar disso, né? Ou coisas boas para ela levar para o futuro dela, ou então questões que depois ela vai precisar resolver. Bom, e aí era isso que eu tinha para dividir com você hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui se você gostou e eu vou te esperar no próximo vídeo para a gente discutir mais um assunto relacionado à saúde mental, emocional e tudo mais, tá bom? Um abraço e obrigada pela sua audiência.